Olá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores aprovam em primeira discussão um projeto que obriga o Executivo a conceder o benefício do cartão Família Carioca aos guias de turismo da cidade. Os guias de turismo são eles os responsáveis por esse processo, né, de uma venda que empodera a cidade e que ajuda no restabelecimento econômico da nossa cidade. Às vésperas do incêndio no Museu Nacional completar 2 anos, pesquisadores apresentam peças de uma das mais valiosas coleções que foram recuperadas. E uma boa notícia para a Boemia Carioca. Um dos tradicionais bares do centro reabre as portas e tenta se recuperar da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Diminuímos a capacidade, diminuímos a quantidade de mesas, né? E manter o distanciamento, as regras, álcool, máscara. A gente sentou aqui, fomos as primeiras a inaugurar, espero trazer muito boa sorte pro bar, né? E a gente está gostando, chopinho de primeira. Não saia daí, a gente volta já. Ei, você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da rede legislativa? 4 emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. Agora em novos canais. Acesse câmara.leg.br/rede legislativa. A rede legislativa é transparência e informação na sua televisão. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da sessão plenária dessa terça-feira. Os vereadores aprovaram em primeira votação o projeto que inclui os guias de turismo do Rio no programa de transferência de renda durante a pandemia da Covid-19. Um dos assuntos mais comentados pelos parlamentares foi a denúncia da imprensa a respeito dos guardiões do prefeito Marcelo Crivella. Confira os detalhes da sessão na reportagem de Simone Braga. Nesta terça-feira foi realizada mais uma sessão virtual de forma mista, parte virtual e outra presencial. Os vereadores discutiram diversos temas de interesse da população carioca. E um dos assuntos bastante discutido foi sobre a questão dos guardiões do Crivella, uma reportagem exibida pela imprensa. A reportagem mostrou que funcionários da prefeitura eram colocados na porta de hospitais para impedir o trabalho da imprensa e denúncias de pacientes. Os vereadores falaram sobre o assunto. Quando se chega a uma certa idade, como eu, por exemplo, a gente acredita que já viu de tudo, ou quase tudo. Qual o quê? Inocente ilusão. Sempre aparece algo estarrecedor, como o veiculado ontem e hoje pela TV, e que trata da ação de funcionários públicos da Prefeitura do Rio, desviados para as portas dos hospitais, com a finalidade condenável sobre todos os aspectos de ameaçar jornalistas, pacientes e parentes de pacientes que tentem denunciar ou comentar os maus serviços das unidades de saúde. O nosso mandato entrou hoje com uma representação junto ao Ministério Público Estadual para que o mesmo apure os fatos e proponha as devidas punições, pois, pelo que se viu na reportagem, foram detectados crimes contra a honra, ameaça, crime contra a liberdade de informação, formação de quadrilha, desvio de finalidade, pelo menos. Se o Crivella tivesse um pingo de decência, deveria renunciar. Mas como sei que esperar decência do prefeito é algo impossível, espero que essa Câmara aprove a abertura do processo de impeachment. Temos que dar um fim nessa aliança promíscua entre religião e política. Eu acho extremamente grave a existência desse grupo Guardiões de Crivella. Primeiro, porque é um atentado, a existência desse grupo atenta contra a democracia. Ela impede que pessoas de bem, que são mal atendidas pela rede pública de saúde, por exemplo, possam se manifestar, possam expressar aquilo que realmente acontece nesses atendimentos. Mais grave ainda é o senhor prefeito contratar pessoas com dinheiro público com uma finalidade única, finalidade eleitoreira, sim,
ele quer esconder o caos que acontece, que existe na saúde do nosso município, privando as pessoas de se expressar e a própria imprensa de levar a informação, que é o seu papel, ao cidadão. É a cara dessa gestão incompetente, a existência dessas pessoas que são escolhidas a dedo para serem cargos de confiança, nenhum deles é concursado, daqueles que estão lá exercendo o papel na frente dos hospitais, e são destinados, se sabe-se lá, a fazer o quê? Mas agora se descobre que, em determinado momento, várias duplas desses super-heróis do Crivella foram designados a ir para a porta do hospital para intimidar jornalistas e intimidar pessoas que queiram falar com jornalistas. Isso é de um absurdo sem tamanho, eu fiquei sem palavras, e a cada momento em que mais detalhes são vistos para isso, mais nojo vai me dando. Porque é uma prefeitura que toda hora aqui reclama que não tem dinheiro para auxílio emergencial, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro para dar um salário melhor para os enfermeiros, médicos. Tem dinheiro para pagar capanga, para pagar gente que vai intimidar pessoas na porta de hospital público. Que vergonha dessa prefeitura! Durante a sessão, o vereador William Coelho falou sobre a situação do transporte público na zona oeste do Rio. A população daquela região, a população da zona oeste, e eu falo aqui exclusivamente também e principalmente dos bairros de Sepetiba, Guaratiba, Santa Cruz, Paciência, estão gemendo por um transporte público de qualidade. O BRT da Cesário de Mello continua parado, as estações quebradas, linhas sendo retiradas da população e as pessoas não sabem mais o que fazer, não conseguem se deslocar entre os bairros, não conseguem chegar no seu local de trabalho. Então, está um verdadeiro caos o transporte público na Zona Oeste. E essa, hoje, mais uma vez, foi a minha cobrança na tribuna da Câmara. Vamos continuar lutando, né, na busca por mais qualidade no transporte público daquela região. O vereador Wellington Dias usou a tribuna para falar sobre a suspensão do pagamento da taxa de rematrícula nas escolas particulares. Eu acho um absurdo que os pais de aluno tenham que pagar taxa de rematrícula todos os anos. Uma vez que a criança já está matriculada na escola, ela vai continuar na escola e ela tem que pagar novamente a matrícula. Eu acho que isso é errado, a gente tem que, num momento que nem esse, onde os pais já estão pagando a escola, mesmo sem ter a aula presencial, física, o que acaba comprometendo um pouco do ensino, que a gente possa acabar com essa taxa, que é uma prática comum de todos os anos, os pais terem que pagar uma taxa de rematrícula, uma vez que a criança já está matriculada. Na data que celebra o Dia do Profissional de Educação Física, 1º de setembro, o vereador Felipe Michel fez uma homenagem aos profissionais. 22 anos hoje nós estamos fazendo de profissão da educação física, então isso aí é muito importante. Hoje eu tive o prazer de estar lá na Tijuca, na sede do CREF 1, Presidente, queria trazer rapidamente a importância da atividade física para a população da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Nesse momento de pandemia, foi a profissão que mais se reinventou, levando aulas, levando atividades para a população em casa, que a gente sabe o quanto é importante a atividade física para a saúde física e para a saúde mental. Em primeira discussão, os vereadores aprovaram o projeto de lei de autoria dos vereadores Raimon e Leonel Brizola, que inclui os guias de turismo da cidade e do Rio no programa de transferência condicionada de renda durante a pandemia. O turismo é uma ferramenta importantíssima, fundamental para o desenvolvimento da cidade e para a retomada da economia. Eu usei um exemplo na semana passada, que é um exemplo muito fácil de todos nós compreendermos. Quando alguém vem à nossa cidade e compra um produto feito com uma matéria-prima extraída da natureza, compra um relógio, compra uma geladeira, compra um fogão, compra um automóvel, ele, na verdade, esvazia o nosso pátio, né, e leva a nossa mercadoria. O turismo, diferente disso, as pessoas que vêm à nossa cidade, elas levam apenas para a sua casa, não em containers, em malas, em caixas, em bolsas, em sacolas. Não, elas levam para suas casas a memória do bonito que viram na nossa cidade,
do bem que viram na nossa cidade. E os guias de turismo são eles os responsáveis por esse processo, né, de uma venda que empodera a cidade e que ajuda no restabelecimento econômico da nossa cidade. A Prefeitura e o Governo do Estado vão passar a anunciar em conjunto a liberação de atividades durante a pandemia do novo coronavírus. A decisão foi divulgada durante um encontro entre o prefeito Marcelo Crivella e o governador em exercício, Cláudio Castro. O encontro entre o governador em exercício, Cláudio Castro, e o prefeito Marcelo Crivella ocorreu pela manhã e foi fechado para a imprensa. A reunião contou com a participação de técnicos e secretários dos dois governos. Durante o encontro, ficou estabelecido que a Prefeitura e o Governo do Estado vão anunciar em conjunto decretos e liberações durante a pandemia. Essa vai ser a primeira vez que o prefeito e o governador farão um anúncio juntos. Prefeitura e governo publicavam decretos parecidos, mas com datas diferentes, o que confundia a população. De acordo com a assessoria dos dois governantes, o encontro serviu para aumentar a interação dos dois mandatos. Um novo encontro está agendado para o dia 23 de setembro no Palácio da Cidade, sede do governo municipal. O incêndio que destruiu o Museu Nacional, um dos maiores símbolos da cultura brasileira, completa 2 anos. Nessa segunda-feira, pesquisadores da instituição apresentaram à imprensa peças do acervo arqueológico da Imperatriz Teresa Cristina, que foram recuperadas. A Imperatriz Teresa Cristina de Bourbon chegou ao Brasil aos 21 anos, já casada por procuração com o imperador Dom Pedro II. Ela foi a grande responsável pela formação da coleção de arqueologia clássica do Museu Nacional, do FRJ, que ainda é a coleção greco-romana mais importante da América do Sul. O palácio, que foi destruído pelas chamas em 2018, foi, durante muito tempo, morada da família imperial. Uma parte importante da coleção que ganha o nome de Teresa Cristina, né, da coleção que foi trazida, que veio por intercessão da Imperatriz Teresa Cristina, estava em exposição, né? E este segmento foi recuperado, né, completamente no segundo andar. Então, a gente teve, de fato, uma atividade que não era uma atividade sem risco, de certa forma. Alguns pisos do segundo andar tinham laje, outros eram estruturas ainda bastante frágeis, onde era possível caminhar pelas vigas. Foram feitas algumas ações de segurança, inclusive pela empresa que acompanhava, né, o museu, fazendo a estabilização do prédio, mas era uma ação bastante complexa, né, inclusive para a recuperação e a retirada dos acervos do segundo andar em segurança. A coleção Teresa Cristina tinha artefatos em bronze, terracota, vidro, afrescos, produzidos entre o século VII a.C. e o século III d.C. São vasos, estatuetas, amuletos, vasilhames, panelas, objetos de uso pessoal, como caixas de joias, pulseiras e anéis, considerados patrimônio mundial. O par de afrescos de Pompeia, com temas marítimos, dragão ladeado por golfinhos, precisou ser recomposto como se fosse um quebra-cabeça. A superfície negra original foi alterada para uma coloração esbranquiçada. Nós temos, né, um clareamento, né, um esmaecimento, né, da coloração negra, né, que traz uma nova estabilidade, né? Então, pensar com cuidado no tratamento com esse material. As ações emergenciais foram executadas em campo, né, dentro do palácio, né, com a higienização superficial, né, com a consolidação e estabilização preventiva, né, considerando a ordem seletiva desses fragmentos que foram definidas já naquela etapa de resgate com a equipe de arqueologia, né, e trabalhar em conjunto, né, conjuntamente, evitando qualquer dissociação, tanto do próprio fragmento, ele sendo realocado na composição do painel, como também dissociação do material, né, a perda de material. Então, essa foi a nossa preocupação emergencial, né, monitorando sempre a temperatura e a umidade na própria sala, né, no próprio ambiente, que continua, né, agora, né, que vai continuar e foi iniciada
né, nos trabalhos já de continuidade no laboratório. Além das obras recuperadas, outras novidades foram anunciadas. Até o fim de 2020, terão início o desenvolvimento de projetos de arquitetura, jardins e museografia, recuperação dos elementos decorativos do Paço e Jardim das Princesas, reforma e ampliação da Biblioteca Central, conclusão da construção do prédio administrativo, entre outras frentes. A previsão de reabertura parcial do museu é para setembro de 2022. E você vai ver no próximo bloco. Bar tradicional do centro volta a funcionar após crise imposta pela pandemia. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. Eles passaram a quarentena agarrados aos donos. Agora, com a volta dos tutores ao trabalho, os animais de estimação sofrem com problemas emocionais. É a chamada síndrome da separação. Muita gente aproveitou a quarentena para ficar agarradinho com seu animal de estimação. Só que agora o trabalho presencial está voltando, ainda que de forma gradual. Como estabelecer uma nova rotina? Eu converso com a médica veterinária doutora Rita Erickson. Primeiro, é muito importante que a gente traga essas informações, né, para os donos dos animais de estimação. Como é que você acredita que a gente pode enfrentar essa adaptação, né? Saindo de um período de quarentena um pouco mais rígido, agora as pessoas voltando aos poucos ao trabalho, né? Mesmo mantendo também o ambiente remoto de trabalho, mas como é que fica a situação dos pets? Realmente é um super desafio, né? Assim como foi e está sendo um desafio enorme para todos nós, os animais também estão sentindo muito essa mudança de ritmo, né? Está muito diferente o estilo de vida deles. No começo da quarentena, a gente até fazia uma piada de que os cães estavam adorando e os gatos estavam achando chatíssimo, porque a gente sabe que os cães são muito carentes, muito mais grudados, né? Dependentes da presença do humano de referência, para se sentir bem e completo, né? Enquanto que os gatos gostam, sim, é uma bobagem dizer que os gatos não gostam de gente ou que são mais apegados à casa do que a qualquer outra coisa, mas eles, de fato, precisam de tempo e de espaço para se sentirem confortáveis. O gato fica mais sufocado, né? Se ficar o tempo inteiro todo mundo em cima e muitas crianças em casa. Então, a gente, no começo da quarentena, orientava as pessoas a ligarem assim as antenas e entenderem se o animal estava gostando ou não de tanta interação, né? Ou se ele precisava de um tempinho para respirar, para ficar quietinho na dele, dormindo, aquele soninho da tarde que o animal tirava, que não tinha ninguém em casa, a casa estava silenciosa, calma, e todo mundo agora, ainda mais brigando, confusão, né? No começo, então, era bem difícil. E ao longo desses meses todos, né, que vão se esticando e a gente, cada pessoa, de acordo com o seu trabalho e com suas crenças e necessidades de saúde, estão voltando, né, a circular e a gente precisa acostumar os animais ao ritmo que a gente pode oferecer, né? Essa que é a verdade. Isso já deveria ser uma orientação independente da pandemia, do que for, né? A gente recomenda, nós veterinários, que os cães e gatos, assim como as crianças pequenas, tenham rotina, porque a rotina ela é muito tranquilizadora. Se você sabe que o seu dia vai ser pam, 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 você aguenta melhor. Se a gente vive como a gente está vivendo agora, sem saber o dia de amanhã, sem saber a semana que vem, fica todo mundo mais ansioso. E essa ansiedade nos cães e gatos, ela tem manifestações muitas vezes que a gente não entende, não compreende, que nos incomoda. É aquele cachorro que late demais, o gato que se lambe demais, destrói a casa, né? São coisas que a gente percebe que é um sofrimento emocional, né? Como que a gente consegue trazer um novo normal para esses animais de estimação, porque eles ficam um pouco sem referência de uma chamada rotina, né?
Exato. Eu acho que a gente primeiro tem que pensar que a quarentena serviu, né, polianamente pensando, né, para algumas coisas, para todos nós. Eu acredito que todos nós tenhamos aprendido alguma coisa nova, seja ela da ordem prática, né, tipo aprender a cozinhar, ou da ordem mais subjetiva, como aprender a lidar com as incertezas, por exemplo. Mas eu acho que também teve uma coisa muito bacana, que é um tempo de observação dos nossos animais. Esse tempo que a gente ficou em casa, seja ele trabalhando ou muita gente que ficou sem trabalhar, né, realmente ocioso, procurando hobbies e coisas, é uma oportunidade de ouro para você conhecer melhor seu animal. E essa quarentena também serviu para a gente observar melhor nossos animais. Quando eu faço essa entrevista na consulta comportamental, muitas vezes eu pergunto: o seu animal gosta de brincar de quê? A pessoa fala: eu não sei. Ou onde ele gosta mais de dormir? Ah, eu não sei. De noite ele dorme na minha cama e durante o dia eu não sei. Então, essa convivência forçada, né, ela serviu também para muitas pessoas conhecerem melhor seus animais e, a partir dessas descobertas, oferecer uma qualidade de vida melhor. Existe algum treinamento, algum exercício que a gente possa fazer para diminuir a ansiedade dessa separação provocada por um retorno, mesmo que seja em período menor em relação ao trabalho? Porque ele está acostumado com uma presença maior, né? Existe, sem dúvida. A gente estimula e ensina os animais a ficarem sozinhos. E, na maioria das vezes, os brinquedos interativos, aqueles brinquedos que a gente recheia com alimento ou com petisco, tem tipo uns quebra-cabeças, assim, né? Que a gente consegue para gato. Tem várias coisas que podem ser feitas em casa, de forma barata e simples. Então, os treinamentos, eles passam por aí, por ensinar a brincar com esses brinquedos interativos e de passatempo, assim, ensinar o cachorro a relaxar numa caminha, num cantinho, que todo dia ele tem ali uns 10 minutinhos de atenção, com muita calma. Eu até peço para a pessoa: canta uma musiquinha, como se fosse botar um neném para dormir. Canta uma musiquinha, faz uma massagem, usa uma escova macia, leva uma comidinha gostosa, faz daquele momento um momento muito prazeroso e calmo, e esse lugar vai ter um nome, vamos supor, caminha. E aí você pode, ao longo do treinamento, falar: vamos para a caminha? O cachorro, ele começa a ir, porque é uma delícia aquela experiência que ele tem na caminha. E aí, quando você precisa que ele fique um pouco sozinho, mesmo você estando em casa, você fala para ele: caminha. Ele vai para a caminha dele, ele fica muito feliz e se sente muito bem ali, enquanto você está trabalhando no computador no outro quarto. Isso a gente deve fazer agora. Reduto tradicional da boemia carioca, o Bar Amarelinho, na Cinelândia, reabriu as portas nesta segunda-feira. A casa estava fechada desde o dia 20 de março, devido à crise imposta pela pandemia da Covid-19. Desde o fechamento no dia 20 de março, cumprindo uma decisão da Prefeitura por conta da pandemia do coronavírus, até a retomada das suas atividades foi um longo período. O tradicional restaurante Amarelinho, localizado na Praça da Cinelândia, no centro do Rio, parada obrigatória da boemia carioca, ficou fechado por quase 6 meses. Tempo demais para quem, em 99 anos, nunca fechou suas portas. Não, nunca. Nem quando teve a obra do metrô aqui, em 78, 77, não fechou, apesar da bagunça que foi a obra. Para retornar às atividades, o restaurante teve que se adaptar às novas regras. Diminuímos a capacidade, diminuímos a quantidade de mesas, né? E manter o distanciamento, as regras, álcool, máscara, tiramos toalhas e coisas do tipo, cardápio pelo QR Code e esse tipo de coisa, né? Garçom da casa há 20 anos, Osnildo Gomes, conta como foi difícil o período em que teve que ficar em casa longe da clientela. É um tanto difícil, né? Com a coisa que nós temos a obrigação, tínhamos e temos a obrigação de contribuir com a dificuldade que nós estamos passando, mas era um tanto complicado e difícil para que isso venha a acontecer. Além de ter que lidar com a dura decisão de fechar as portas por conta da pandemia, o Amarelinho também foi alvo das fake news que diziam que o estabelecimento não retornaria mais com suas atividades. Isso nunca passou pela cabeça. A gente ficou fechado por determinação do governo e assim que foi possível a gente se organizou para a reabertura hoje.
Senhor José Lorenzo, um dos proprietários que está à frente do restaurante há 54 anos, relembra momentos memoráveis do lugar que vai completar 100 anos. O restaurante já recebeu figuras ilustres da música, do teatro, da política e da sociedade carioca. Muitos projetos foram lavrados aqui nas mesas do Amarelinho, os corredores cariocas, todos os artistas fizeram a boemia carioca vencer aqui no Rio de Janeiro. A Cinelândia era um bairro mais chique que tinha. Ainda não existia Copacabana, não existia Leblon, onde existia a Cinelândia, onde era o corredor, os cariocas, onde era aqui no Largo da Carioca, aqui no Tabuleiro da Baiana, era tudo concentrado aqui na Cinelândia, enfim, no Amarelinho. Muitos artistas faziam a reunião na Urca, depois de um trabalho, de uma noite de trabalho, onde vinham refrescar a boca no shopping do Amarelinho, bem gelado. A gastronomia da casa é conhecida por ser especializada em comida brasileira com um tempero que caiu no gosto do carioca, além do chopp, que é tradicionalmente servido bem gelado. A tecnóloga em logística, Jaqueline Siston, veio pela primeira vez ao Amarelinho com as amigas, que são veteranas por aqui. Isso aqui é um ponto turístico, né, do Rio de Janeiro, e eu, carioca da Gema, nunca pude, né? Nunca tive a oportunidade de poder sentar. E hoje, graças a Deus, vazio, e a gente sentou aqui, fomos as primeiras a inaugurar. Espero trazer muito boa sorte para o bar, né? E a gente está gostando, chopinho de primeira. A vida aqui no centro da cidade ela vai voltando ao normal aos poucos, né? As pessoas vão voltando a trabalhar, vão aumentando o movimento. Então vai ser uma mudança gradativa, mas eu espero que até o fim do ano já esteja normalizado. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.